Oi, amores! Na aula de hoje vamos falar sobre Mesopotâmia. Vai lá no seu livro, no capítulo 4 e na página 70, é onde começa o nosso assunto de hoje. Vamos à localização geográfica. A Mesopotâmia era a palavra que os gregos utilizavam para indicar as terras entre os rios Tigre e Eufrates, né? Então, Mesopotâmia, como você pode ver aqui no lado, o mapa, Mesopotâmia ficava entre os dois rios que são muito importantes, né, para essa região, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então, é muito importante você prestar atenção nesses rios. Atualmente, corresponde aos territórios do norte da Síria e grande parte do Iraque, terminando no Golfo Pérsico, tá? Então, é a localização de hoje. A Mesopotâmia, ela é uma área muito importante, porque lembra nas nossas aulas anteriores sobre pré-história, que no começo eles são nômades, né? E aí, com o tempo, eles começam a adquirir conhecimento sobre agricultura. E essa agricultura, ela é o quê? Ela vai fazer com que esses povos agora sejam sedentários, né? Aquele povo que fica fixado em um lugar só, porque agora ele não precisa ir para outras localidades, porque agora ele tem alimento, ou seja, ele está plantando, ele está colhendo, né? Aqueles frutos, e aí ele não precisa mais ser nômade, viver de um lugar para outro. Com a agricultura, né, eles começam a se fixar, começam a se formar as primeiras aldeias e depois as primeiras cidades. Então, muito possivelmente, esses povos que habitam a Mesopotâmia, que vencem a Mesopotâmia, são esses povos que eram nômades, né? Chegaram em determinado momento na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, por ser uma área, por ser uma terra que fica entre dois rios, possivelmente essa terra ela é muito fértil, né? E por ser muito fértil, fez com que esses povos, né, esses povos nômades, se concentrassem na Mesopotâmia e virassem sedentários e começassem a viver o quê? Da agricultura, né, dessa terra que é super fértil. Um dos pontos que a gente tem que falar também é que a Mesopotâmia ela é tida pelos historiadores como o berço da civilização. Por quê? Porque é uma das primeiras civilizações, né, a se formar, ou seja, essas cidades que vêm ser muito importantes. Para falar sobre a Mesopotâmia, a gente precisa falar de alguns povos. Tiveram vários povos que habitaram essa região entre o século V e o século I a.C. Quem são esses povos, tia? Esses povos são os sumérios, os assírios, os arcádios, os amoritas e os caldeus. Esses povos nos quais a tia agora vai explicar detalhadamente, né? Qual foi a característica de cada um e a sua importância, tá? Primeiro a gente vai começar o quê? Pelos sumérios. Os sumérios são desses povos que estavam à procura, né, de terras férteis, terras que poderiam, né, se fazer a plantação e a colheita. Vocês sabem que a agricultura é muito importante para a humanidade, porque através da agricultura as pessoas deixam de ser nômades e vão virar sedentárias, não é isso? A gente aprendeu isso na sala. E aí, para fazer com que essa agricultura dê muito certo, e aí vão se precisar o quê? De técnicas. Quais são essas técnicas? São irrigação, barragem e diques. São técnicas que vão ser muito úteis para fazer o quê? Para uma melhor colheita, uma melhor plantação, ter uma possível proteção, né? Essas técnicas também servem para uma possível proteção também desses povos. Por quê? Porque esses povos moram perto de rios. Então, por morarem perto de rios, chega um determinado momento do ano que esses rios enchem e acabam alagando, né, algumas partes. E aí acaba trazendo alguns prejuízos, como doenças, entre outras coisas, tá? Uma das coisas muito importantes é a questão do armazenamento da água. Por que é importante o armazenamento da água? Porque poderia ocorrer algum problema e precisar de água. Então, com o armazenamento da água, quando fosse necessário para o povo, teria um local onde teria água armazenada, ou seja, fazendo com que as pessoas não ficassem sem a água, né, que é de grande importância para esse povo.
O desenvolvimento sobre os sumérios é o desenvolvimento da escrita, né? A escrita que vai ser chamada de cuneiforme, né? Que é o início dessa escrita se dá em 4.000 anos antes de Cristo. Essa escrita que vai ser muito importante. Por que essa escrita vai ser importante? Que vocês lembram em relação à agricultura, quando os sumérios eles colocam em ação as técnicas agrícolas, vai chegar um momento que essa terra vai produzir muito, né? E vai gerar excedente. Tia, mas eu não lembro o que é excedente. Excedente é quando sobra, né? Vai sobrar. E aí, esses sumérios fizeram o quê? Eles quiseram registrar, né? Eles quiseram deixar escrito, ter um controle da quantidade de comida ou da quantidade de pessoas, da quantidade de muitas coisas que eles precisavam saber na sociedade. Então, essa escrita ela foi muito importante, por quê? Porque através dessa escrita, eles poderiam registrar o cotidiano deles, né? A questão administrativa, a questão política e a questão econômica deles. Então, é uma das primeiras escritas que vão ser muito importantes para a humanidade. Antes dessa escrita, a gente vivia o quê? Na pré-história. A partir do momento dessa escrita, né? O desenvolvimento da escrita, a gente começa a dizer que já começa-se o início da história, né? Por quê? Porque é de uma história agora escrita. Registros deixados para que outros povos pudessem conhecer essa sociedade, esses povos sumérios, né? Também uma das grandes importâncias dos sumérios foi o quê? A pirâmide Zigurate. Essa pirâmide que ela é usada para quê? Ela é feita para fazer o armazenamento, né? De grãos, de comidas. E também ela é usada para fazer os rituais religiosos. Então, é usada como um centro religioso também. Eles também construíram as cidades de Ur, Nippur, Lagash e Eridu. E aí, esses sumérios ficam muito conhecidos, né? Por outros povos, por quê? Porque tinha uma área que era boa para plantação. Isso faz com que os outros povos fiquem de olho nessa área. Então, o que eles vão fazer? Esses povos vão tentar invadir, né, a Mesopotâmia, que está em domínio dos sumérios. E aí que a gente diz o quê? Que há um conflito. Por quê? Porque aí a gente vai ter as invasões, né? Os sumérios, eles não eram povo tão militarizados. Eles eram guerreiros, só que não dominavam tanto da questão militar. E aí vão sofrer invasões, né? Vão sofrer invasões pelos arcádios, né? Quem são esses povos arcádios? Os acádios datam de 2.400 a.C. a 2.000 anos antes de Cristo, né? Então, como eu estava falando, vai haver essa invasão. Em 2.500 anos antes de Cristo, invadem as cidades sumérias, né? Então, imaginem só que há essa questão dessa invasão desses arcádios nas cidades sumérias. Por que há uma facilitação? Porque os sumérios, eles eram povos, como eu falei para vocês, não eram tão militarizados, não tinham tanta habilidade. E a questão de guerra deles era a pé. Não tinha domínio também de muitas armas. Já os arcádios são povos habilidosos, né? São guerreiros habilidosos. Por quê? Porque detém do arco e flecha. Então, ou seja, são guerreiros mais habilidosos, que correm e que têm um armamento diferente, desconhecido pelos sumérios. Então, o que facilita com que os arcádios acabem ganhando o conflito, né? E se estabilize na Mesopotâmia. E aí a gente tem o primeiro Império Mesopotâmico, que é governado pelo rei Sargão I, né? Esse rei que ele vai ser muito importante. Por quê? Porque ele vai tentar montar o primeiro império, né? Primeiro império, ou seja, juntar todo mundo. Porque as cidades eram cidades-estados, ou seja, cidades independentes. Quando a gente diz que é cidade-estado, que cada cidadezinha, Uru, Nippur, eram o quê? Eram cidades-estados, ou seja, economicamente, né, autônomas. Não dependiam uma das outras. E aí, quando quando o rei Sargão ele vai fazer essa junção, né? Ele vai montar o império.
Ele precisa que essas cidades ajudem ele. Só que essas cidades, elas são suméricas. Então, essas cidades também vão tentar entrar em conflito com esse Império Arcádio. Não só as cidades, mas também a gente vai ter o quê? Outros povos que também vão querer dominar essa área. Então, o rei Sargão, ele passa por uma situação na qual ele tem uma tentativa de invasão de vários lados. E aí, em determinado momento, vai haver uma invasão de um povo que vai ser muito falado. Vai ser os Gutis. Os Gutis vão entrar em conflito, vão começar a invadir as cidades. Lembra das cidades-estados? Uma das cidades que vai ter um papel muito principal, que vai derrotar os Gutis, são o quê? A cidade de Ur, né? Então, a cidade de Ur vai conseguir derrotar, né, os Gutis e vai fazer com que, a partir do momento que ela consegue derrotar, o Império Arcádio, ele já está meio se desmanchando, já não tem tanto poder, o que facilita com que haja uma invasão por outros povos. E aí a gente vai ter o que? A invasão dos Amoritas, né? Em 1900 a.C., tá? São novos esses Amoritas que vão fazer essa invasão. E aí a gente diz que há a formação que vão fundar a primeira cidade, que vai ser chamada de Babilônia, né? Posteriormente, esses amoritas vão ser chamados de quê? De babilônios. E aí que a gente diz que a gente tem o primeiro império babilônico, tá? Também, no primeiro império babilônico, vai se ter muitos conflitos. Por quê? Porque é uma terra fértil. Então, se é uma terra fértil, vai fazer com que muitos povos queiram dominar essa área. Então, é nesse momento que a gente tem o quê? Vários conflitos com outros povos. E aí a gente diz que vai chegar um momento que vai ter um rei. Quem é esse rei? Que esse rei vai ser muito importante, o rei Hammurabi, né? Esse reino da Hammurabi vai ser um reino muito bem sucedido. Ele é um rei que consegue governar, que consegue fazer com que haja o quê? A expansão, a questão comercial, né, da Babilônia.